Olá, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Dev Pleno. Eu sou o Túlio Faria e hoje a gente vai falar mais uma vez aqui sobre Gatsby e sobre o Next, tá? Então comparando os dois, e eu vou tentar trazer algumas funcionalidades ou características de cada um deles aqui para justificar quando que a gente utiliza ou um ou outro, tá? Então vou trazer aqui para vocês pelo menos as características que eu vejo que é bastante importante para cada tipo de aplicação ou para cada tipo de situação que a gente pode utilizar o Gatsby ou o Next.js aí, tá? Então, o que acontece? Uma coisa que é bastante importante a gente saber desde o começo, tanto o Gatsby quanto o Next, e essa é a grande vantagem, tá? Eles são baseados aí em React, tá? Então, eles usam o React por baixo dos panos, tá? Ou por baixo dos panos não, ou por cima dos panos realmente, né? Porque na verdade a gente cria os componentes em React. Um detalhe bastante importante, só para lembrar aqui, até a forma que a gente tem de criar um projeto com o Next e com o Gatsby é bastante semelhante. Porque na verdade, se eu quero criar um projeto com Gatsby, o básico que eu preciso ter é npm install Gatsby e depois React e React DOM, né? Então, simplesmente isso eu quero fazer com o Next, simplesmente trocar o Gatsby por Next. Então a gente percebe que eles têm realmente a mesma característica, tá? Então eles são plataformas diferentes que utilizam o React e o React DOM para criar ali o que ele se propõe a criar, tá? A gente vai chegar nesse ponto ainda de comparar mais entre um e outro. Então, olha só que interessante. Os dois usam o React, o mesmo React, e os dois usam o React DOM, tá? A única diferença é o que eu vou mostrar para vocês agora sobre funcionalidades de um e de outro, tá? Um outro ponto bastante importante aqui na descrição tem um link, tá, do Power Sites. A gente mostra os dois em funcionamento para a criação de sites, tá? Então, a gente mostra tanto o Gatsby quanto o Next para a criação de sites, tá? Então, tem um link aqui embaixo para você conhecer um pouco mais sobre o Power Sites e começar aí a gerar os seus primeiros reais vendendo sites, tá? É a forma que eu comecei a minha carreira, foi vendendo sites, e é uma forma bastante interessante de começar a faturar com a internet, né? Então, ao invés de você tentar vender um app que é maior e mais complexo, você vender sites que vão te dar aí um valor mensal bastante interessante, e também eles são mais simples de entregar, tá? Então, vai te dar menos dor de cabeça quando a gente está atuando no volume de mercado. Então, aqui embaixo vai ter o link. A gente já fala bastante sobre o Gatsby e o Next lá dentro, então tá bastante bacana. Bom, voltando aqui às características, então, a gente já sabe aqui que os dois são baseados em React, os dois são muito parecidos, né? Tanto é que a gente começa um projeto de uma forma muito parecida. E aí, para a gente conseguir entender bastante aqui a diferença de um para o outro, a gente tem que entender os modos que cada um deles trabalha, tá? Então, o que acontece? O Gatsby, vamos começar pelo Gatsby, tá? Então, só para a gente entender como que ele funciona. Ele faz a geração estática, né? Então, a geração estática do site. Então, static generated, que eu escrevi errado aqui. Então, o static generated, o que acontece? É quando você gera todas as páginas no build. Então, quando eu faço o build do meu site, se eu tenho 100 páginas, então se eu tenho um blog com 100 páginas, eu vou gerar essas 100 páginas no momento do build. Tá? Então, isso é bastante importante. E a gente tem uma outra situação que é o semelhante a um Create React App, que são os Client-Side Routes ou Client-Side Rendered. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não vai pré-renderizar nenhuma página e a gente consegue ter essas rotas dinâmicas e sem pré-renderização no cliente, que é o normal, tá? Que é o que o Create React App já traz para a gente, e a gente utiliza o React Router e assim por diante. Então, o Gatsby ele consegue fazer as duas coisas. A gente consegue gerar páginas estáticas, então consigo definir para ele gerar quantas páginas eu preciso, e ele consegue ter o Client-Side Routes, né? Então eu consigo ter igualzinho o que eu tenho com uma aplicação com o Create React App. Simplesmente isso, tá? Então esses dois caras, qual que é o grande detalhe aqui? A gente sempre que quiser mandar uma versão nova para o ar, eu preciso fazer o build, tá? Então eu preciso rodar o script de build, que pode ser que ele demore alguns minutos ali, tá?
Sobre os modos que o Next funciona. Então, o Next.js, a gente tem alguns modos aqui. Bom, o primeiro deles, ele funciona com os dois, tá? Então, o Next ele tem as mesmas características que o Gatsby tem. A gente consegue gerar estaticamente, a gente consegue ter client-side routes sem problemas nenhum. O detalhe é, o Next começou a colocar mais coisas. Na verdade, ele começou e mais famoso por ser server-side rendered. Tá? Então, o que isso quer dizer? Eu consigo renderizar a minha tela no servidor. Então, já mando o HTML diretamente para o cliente processado na primeira vez. Qual que é a vantagem disso para SEO no Google? Né? Então, ou para os motores de busca, quando você faz isso, você prioriza aqui o SEO. Só um detalhezinho que eu não comentei, você tem essa possibilidade aqui também. Tá? Então, quando você gera estaticamente, o SEO também é muito bom. Legal. Então, eu consigo renderizar a minha tela no servidor e mandar para o cliente. Esse é o server-side rendering. Porém, a gente tem um outro detalhe que é bastante interessante. A gente tem static generated. Generated. With fallback. Essa é um outro modo que o Next tem. Então, o que acontece? Quando eu gero meu site aqui no build, eu vou gerar todas as minhas páginas. Então, se eu tenho 100 páginas, são essas 100 páginas que eu vou ter disponível e é isso. Porém, no Next, a gente consegue falar que se uma página não existir e ela segue um padrão de URL, né? Então, vamos supor, essa página ela tem um /blog e / o ID do post, por exemplo. Então, você pode falar, olha, se ele seguir esse padrão aqui, o que eu vou fazer? Eu posso colocar um fallback e ele consegue gerar aquela página em tempo de execução. Então, essa página específica que não tinha sido gerada no processo de build aqui, ela vai ser gerada com server-side rendered aqui. Então, só é possível fazer isso no Next porque ele tem essa característica aqui de intercalar o server-side rendered com o restante dos modos. Tá? Então, isso é bastante interessante aqui de a gente pensar nessa possibilidade. Tá? Então, é uma coisa bem legal. Outro ponto bastante importante, a gente tem também o static generated com revalidate. Então, o que acontece? Para eu atualizar uma página que foi gerada estaticamente, não mais eu preciso fazer o build do site inteiro. Então, a gente tem um vídeo aqui no DevPlano, no canal, onde eu mostrei que isso saiu na versão 9.5 do Next e que a gente consegue fazer isso. Tá? Então, eu consigo gerar ou atualizar uma página baseado simplesmente ali pelo acesso a essa página. Tá? Então, eu consigo fazer essa revalidação, tá? E de uma forma bastante performática. Né? Então, isso é bastante importante da gente lembrar. Então, olha só para a gente lembrar aqui, né? Então, e uma coisa que é importante, mesma coisa, tá? Então, aqui no Next, para a gente fazer esses dois modos, eu preciso fazer um build, tá? Normal. E para eu fazer aqui no Gatsby, esses dois modos, eu preciso do build. Daqui para baixo, eu não preciso de build, que seria muito legal. Porém, existe um contraponto. Né? Então, se fosse simplesmente isso, todo mundo usaria só o Next. O que acontece aqui? Aqui eu preciso ter um servidor. E aí, pode ser que isso seja um problema, pode ser que isso não seja um problema. Tá? Então, o que acontece? Para ele conseguir fazer um server-side rendered, ou para ele conseguir fazer o fallback, ou para ele conseguir fazer o revalidate, a gente precisa ter uma máquina ou um servidor. Como que a gente resolve isso de uma maneira interessante? É utilizando o Vercel. Então, o Vercel ele consegue rodar esse servidor de uma maneira serverless, já integrada, já tudo aqui no Next. E essa versão integrada, ele não fica um servidor rodando direto, mas toda vez que eu preciso fazer isso, ele roda essa função para a gente na nuvem. Então, ele roda essa parcela de processamento para a gente na nuvem e devolve o resultado para o cliente. Tá? Mas isso é um detalhezinho, é um problema aqui para a gente fazer, que a gente tem aqui, né? Vamos dizer assim. Então, eu preciso de um servidor. Aqui eu não preciso necessariamente, é só um build. E aqui eu não preciso no Gatsby também, porque é só um build. Tá? Então, esse é um ponto
que marca já uma diferenciação entre os dois, tá? Porém, existem agora outros pontos, que é o que eu vou trazer para vocês, que geralmente, além do servidor, o que mais pode definir se eu escolho o Gatsby ou se eu escolho o Next. Então, o primeiro detalhe já começa por aqui. Então, se você tem uma característica na sua aplicação, uma característica no seu site, que demandem isso, tá? Então, por algum motivo, você tem que renderizar as suas telas no servidor, tá? Então, por algum motivo. Caso contrário, você tem muitas postagens, tem muito conteúdo no site, não quer fazer um build muito demorado, porque quanto mais conteúdo, imagina que o build demora. Então, quanto mais conteúdo, mais demorado vai ser. Você pode utilizar o fallback para isso, tá? Então, para evitar esse tipo de situação. Então, essa seria uma situação onde a gente escolheria o Gatsby e manteria um servidor a mais, porque vale a pena nesse processo. Outro ponto também, se o seu conteúdo, mesmo gerado estaticamente, ele sofre mudanças frequentes. Se ele sofre mudanças frequentes, não tem problema você ter um servidor aqui e recriar essa página sempre que for necessário. E sem fazer um build inteiro. Então, não demorando aqui, sei lá, tem build no Gatsby, de um site grande, por exemplo, você gasta 10, 12 minutos para fazer. Tá? Então, tem um site grande no Gatsby que o tempo de build é mais ou menos esse. Então, assim, vale bastante a pena a gente ter essa situação aqui a mais, porém ela custa um pouquinho mais caro. Então, esse é um detalhe bastante importante. Só uma ressalva que também, como que a gente hospeda, né? Quando a gente gera estaticamente, a gente pode hospedar em qualquer servidor que tenha suporte HTML puro, tá? Então, qualquer lugar que você quiser colocar, você consegue. S3, Firebase, HostGator, qualquer servidor você consegue colocar. Os arquivos gerados aqui, você consegue colocar lá dentro. Bom, beleza. Então a gente já falou da diferença, que aqui a gente só tem um processo de build, legal. Então eu não preciso ter um servidor. Muito bacana isso. E se eu quiser tirar proveito dessas características diferentes aqui do Next, eu preciso que ele tenha um servidor. Se eu estiver rodando no Vercel, fica um pouco mais simples, então fica um pouco mais fácil, porque já é integrado diretamente. Só lembrando, o Vercel é quem criou o Next, então fica um pouquinho mais simples. Bom, agora vamos a cada pró e contra específico de cada um deles. Então, aqui são as características do Gatsby. Vamos só dar uma olhada nos prós. Então, quais são os prós do Gatsby? O Gatsby ele é muito legal para lidar com conteúdo, tá? Então, o que ele faz? Ele tem uma interface padrão para dados. O que significa isso? A maioria dos plugins que a gente tem para o Gatsby, ele chama Gatsby Source alguma coisa. Então, se você quer pegar, por exemplo, os dados do Contentful, você vai ter um Gatsby Source Contentful. Se você quer pegar do File System, Gatsby Source File System. Se você quer pegar do XML, Gatsby Source XML. E o que acontece? Esse source, ele faz uma outra coisa que é muito legal, que ele converte para uma possibilidade de a gente fazer uma query em GraphQL e baixar esses dados, e usar esses dados. Então, o que acontece? Independente do seu source, a sua forma de consumir dados sempre vai ser a mesma. Ele vai ser sempre GraphQL. Então, você criou suas 10 páginas vão consumir os dados sempre com GraphQL. Então, isso é bastante legal, tá? Então, para conteúdo, isso é muito massa. E quanto mais você usa provedores de conteúdo diferentes, e você precisa compilar isso para deixar disponível num lugar só, mais isso se torna interessante. Bom, outro ponto bastante legal. Da mesma forma que a gente tem os plugins aqui para source, para ter uma fonte de dados novas, a gente tem plugins para otimização ou transformação. O que isso quer dizer? A gente tem plugins para lidar com imagens, a gente tem plugins para compactar coisas, a gente tem plugin... Então, esses plugins, ele permite pegar alguma coisa do meu source e processar de alguma maneira. Então, se eu quero colocar uma imagem, por exemplo, eu consigo fazer um processamento de imagens aqui antes de eu usar e antes de eu virar e gerar o meu site estático. Tá? Então, esse é um outro ponto bastante interessante também do Gatsby. Tá? Então, essa possibilidade da gente colocar ou transformar e otimizar esses conteúdos.
Outro ponto importante, que é um Pro aqui do Gatsby. A gente tem também plugins, vou chamar aqui de gerais, tá? Mas são plugins para qualquer tipo de operação praticamente, né? Então, eu tenho um plugin para SEO, eu tenho um plugin para favicon. Então, a comunidade de plugins do Gatsby é muito grande. A gente tem uma gama de opções aí para incrementar o site, incrementar o seu site ou a sua aplicação, porque você pode criar uma aplicação com Gatsby também, sem se preocupar aí em ter que criar do zero. Tá? Então isso é bastante relevante, bastante importante também. Tá? Então a gente tem essa possibilidade aí de utilizar esses plugins. Tá? Então vamos colocar alguns exemplos aqui. SEO, favicon, tem um que é só de metadados, metadata. Tá? Então a gente tem alguns plugins gerais aqui que são bem legais também. Outro item que é muito legal do Gatsby são os temas. Temas são muito bacanas e a gente consegue fazer uma coisa com um tema que não é só visual. Tá? Então, um tema no Gatsby, ele também pode compartilhar funcionalidade. Tá? Então, é até uma das aulas que a gente ainda vai gravar pro Power Sites. Tá? Então, dependendo da época que você estiver assistindo, pode ser que já esteja lá disponível. O que acontece? Com um tema, você consegue compartilhar funcionalidade. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você criou um tema de notícias ou um tema de catálogo de produtos. Você pode criar esse tema e você pode instalar. Então, você criou o seu tema lá, que ele está separadinho. Né? Então, vamos supor que o seu tema 1. Tema 1. E aí, o que acontece? Você pode pegar, por exemplo, um cliente seu X e instalar esse tema 1. E aí você deve estar se perguntando, mas legal, eu vou instalar o tema 1, que tenha meu catálogo de produtos. Catálogo de produtos. Então você tem o catálogo de produtos e vai ficar tudo igualzinho. Então se eu tenho 10 clientes que usam o mesmo tema, vão ficar iguaizinhos ali. Eles vão ser todos iguais. E aí que tá uma sacada e um pulo do gato muito legal do Gatsby. Ele tem uma coisa que chama Shadow Rendering. Rendering. Tá, então... aqui tá muito... Tá de meditação, hoje tá complicado. O que é esse Shadow Rendering? A gente consegue pegar um componente específico de dentro do tema e deixar ele renderizado separado para essa implementação. E vamos supor o seguinte, para o seu catálogo de produtos, você tem um Product Info, que é um componente que mostra as informações do produto. Tá? Então você está dentro do tema. Se você não fizer nada, quando você instalar o tema no cliente X, ele vai rodar igualzinho. Porém, você pode criar a sua versão do componente Product Info aqui dentro do seu cliente X e trocar as cores só para ele. Né? Então você pode customizar só para ele sem mudar o tema. Então é uma forma bem legal aqui da gente reaproveitar a funcionalidade e também customizar onde precisa. E aliás, deixa eu só melhorar aqui, na verdade ele chama Shadowing Rendering, tá? Então, Shadowing Rendering. Então assim, é muito poderoso isso, você consegue criar uma estrutura muito interessante de sites que dependem dos seus temas. Então, se você for fazer site para vários clientes, você pode reaproveitar temas e você pode instalar mais de um tema na mesma instalação ali, né? Então, no seu cliente X ele pode ter o tema de catálogo de produtos e o tema notícias, né? Então, que é um site de notícias, por exemplo, um tema blog. Tá? E ele vai funcionar super, super legal e a gente ainda consegue customizar com Shadowing Rendering. Então é muito bacana. Beleza, esses são os prós. E agora a gente tem alguns contras aqui, só para a gente entender um pouquinho. Qual que é o problema? Os problemas do Gatsby. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, quais são os problemas do Gatsby. Uma delas que eu acho que é bem chata, vamos dizer assim, muita coisa do que a gente não consegue fazer, né, por ser gerado estaticamente, a gente tem que consumir ou uma Cloud Function, ou uma API, etc. O que acontece é um contra, mas é porque o Next tem. Então, assim, se eu tenho que criar uma Cloud Function, ela é dependente da plataforma.
Tá? Então, se você cria uma Cloud Function que roda no Netlify, ela é de um jeito. Se você cria uma para rodar no Vercel, ela é de outro. Tá? Então, a Cloud Function dela ela é restrita ou limitada à plataforma. Então, você precisa utilizar a Cloud Function da plataforma. Outro detalhe importante, ele somente gera estaticamente. Tá? Então, ele só tem essa opção, não tem nenhuma outra opção. Tá? Então, igual o Next tem. Outro ponto também, algumas vezes, e agora só explicando o porquê, tá? Como ele tem otimização, pega dados de um monte de lugar, etc., acontece em algumas situações do tempo de build, né? O tempo que ele leva para gerar esse build do seu site, algumas vezes aí vai consumir um tempo bom, tá? Então, esse é um detalhe que a gente tem que sempre manter o olho, vamos dizer assim, ficar sempre atento para tentar reduzir esse tempo aí de build. Uma coisa que é bem legal, tá? Então, que está ajudando nisso é o build parcial. Tá? Então, tá em preview, se eu não me engano. Então, ele consegue agora pegar só o que mudou, né? Entender o que mudou e gerar somente essas páginas que mudaram. Tá? Então, é uma coisa que está sendo bastante testada no Gatsby aí para diminuir o tempo de build. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os prós e os contras do Next, tá? Os prós a gente já falou, né? Essas características todas aqui são prós, né? Então são vantagens que o Next tem. Além disso, a gente tem mais um item que é super bacana aqui, que é o quê? As Cloud Functions são do Next, tá? Então, com as API routes, né? Então, com as rotas de API, que é uma coisa nativa do Next, a gente consegue fazer as Cloud Functions diretamente nele, tá? Então, é bastante bacana. Existe um outro Pro, que também às vezes pode ser colocado como um contra, né? A gente tem uma integração bastante profunda com o Vercel, tá? Então, com o provedor Vercel, desde CDN, a Cloud Functions, tá? Então, ele funciona super bem com o Vercel, tá? Então é super bacana. Isso pode ser visto como um pró ou pode ser visto também como um contra, porque, querendo ou não, quanto mais integrado você tem numa plataforma, você fica com o vendor lock-in, né? Então você fica preso no vendor. O que não acontece no Next, porque se a gente rodar o Next no servidor normal, ele vai continuar funcionando da mesma forma, né? Então a gente não tem esse vendor lock-in aqui tão forte. A única vantagem é que se a gente usa no Vercel, as coisas funcionam muito mais simples, né? A gente não precisa fazer quase nada. Outro detalhe importante, e é o contra aqui, principal, a gente não tem uma forma única de consumo de dados. Então, para cada provider que você tem de dados, né? Então, vou utilizar o Contentful, vou utilizar o Prismic, vou utilizar um XML, etc., vai ter uma API diferente, vai ter uma forma diferente de consumir. A gente não tem uma forma única aqui igual a gente tem com o GraphQL. Esse é um ponto bastante importante. E o contra aqui, que na verdade é uma característica, né? Para a gente ter essas vantagens todas, eu preciso ter um servidor, né? Então, se eu quero ter todas essas vantagens, elas não vêm de graça, eu preciso ter um servidor ali, seja uma função cloud aqui, igual é no Vercel ou no Google Cloud, enfim, você precisa de um servidor rodando para conseguir ter esses benefícios todos aqui de baixo. Tá? Então, esse é um ponto bastante importante da gente entender. Tá? Pessoal, então esses são os dois detalhes aqui, né? Então, entre o Gatsby e o Next. Tá? Então, como que eu estou utilizando hoje, tá? Só para dar uma visão para vocês. Onde eu tenho muito conteúdo, tá? Então, por exemplo, o site do DevPleno com o blog do DevPleno, eu uso o Gatsby. Tá? Então, por quê? Para eu aproveitar os plugins aqui de transformação, de otimização e etc. Para aplicações, eu tenho utilizado bastante o Next, tá? Inclusive com Server-Side Rendered e etc. Então, eu tenho utilizado bastante o Next. E tem se provado bastante interessante para aplicação, tá? Então não preciso consumir dados de fontes para gerar, né? Então não preciso consumir
um arquivo Markdown, nada nesse sentido, fez mais sentido para a gente aqui. Um ponto que é bastante importante, se a gente se acostumar, né, então, que é bem tranquilo, se você se acostumar aqui que os dois usam o React, você consegue trocar um pelo outro, né, em várias situações, ou ainda compartilhar componentes de um pelo outro, ou ainda combinar os dois, tá? Que eu fiz isso num projeto no exterior. Então a gente usou o Gatsby para a parte de conteúdo e utilizou o Next para uma parte que a gente precisava renderizar no servidor. Funciona super bem, tá? Então, e não tem muita fricção porque é tudo React. Então as páginas são React, as páginas são componentes em React e elas funcionam bem semelhantes, né? Então existe só uma única diferença, que a parte de navegação é diferente de uma para outra, mas justificável porque a plataforma é diferente. Mas existem maneiras aí da gente lidar com isso no código, tá? Então dá para você fazer um componente header, por exemplo, e usar nas duas plataformas sem problema algum, tá? Então essa vem sendo aqui a minha estratégia para escolha. Se eu tenho que lidar com muito conteúdo, geralmente aqui eu tendo a escolher o Gatsby. Se eu preciso criar uma aplicação e eu já vou ter um servidor, etc., eu não preciso controlar tão friamente ali os custos, né? Porque às vezes você vai precisar do servidor, mas tem um detalhe também que o Vercel não é tão caro, né? Então, dependendo da situação, se você precisar também dessas funcionalidades aqui, se você precisa de server-side rendered, se você precisa do fallback ou do revalidate, ou ainda, né, se você não lida com tanto conteúdo, o Next seria uma opção bem boa também, e principalmente para criação de aplicações também, tá? Então, mas não leve isso como uma limitação, tá? O Gatsby funciona como aplicação, o Next também, o Next funciona como site, o Gatsby também, então não leve isso como uma limitação, porque os dois acabam fazendo a mesma coisa, né? Então, eles acabam tendo como objetivo o mesmo. Quando você carrega um site, uma aplicação feita no Next ou no Gatsby, e carrega no cliente, carrega no navegador do cliente, o que acontece? O React toma conta. Então a gente tem as mesmas vantagens em ambas as plataformas, tá? Então, isso é uma coisa bem legal que a gente tem por utilizar o React, né? Então, a gente consegue reaproveitar muito, a gente consegue fazer componentes e reutilizar em ambos aí. Bom, pessoal, essa foi um pouquinho aqui da comparação entre os dois e quando que eu utilizaria um ou outro. Só lembrando, aqui embaixo tem um link para o Power Sites, tá? Então, se você quiser aprender a criar sites e vender sites criados em React, tá? Então, a gente cobre tanto sites criados com o Next quanto com o Gatsby. Tem um link aqui embaixo na descrição. E eu vejo você no próximo vídeo. Aliás, se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui também e se inscreve no canal. E eu te vejo no próximo. Valeu!